Como é que é o nome daquele inglês? Como é que é? Falava que... Futebol é uma questão... Não, da notícia. Notícia boa. Notícia... Não é notícia. Conversa publicitária. Exatamente. Olha, na posição do Poder Executivo, do qual eu faço parte, eu devo respeitar a soberania popular que institui o mandato para os senhores deputados e os senhores senadores. Por isso, nós tomamos iniciativa do que nos compete. Esse é o exemplo de um projeto de lei que tramita lá há alguns anos, não é? É que eu reconheço tem impacto, sobretudo, no apoio aos clubes formadores. Diga-se de passagem, havia um conflito entre clubes formadores e o Comitê Olímpico Brasileiro quanto ao financiamento para esses clubes, e a solução do impasse passou pelo corte na carne. O Ministério do Esporte renunciou de parte da sua receita para transferir aos clubes formadores. Esse é um tema, mas há outros temas importantes nesse projeto de lei. Agora, é o apelo, nós temos que fazer apelo. Me candidato a voltar à Câmara dos Deputados, não vai ser a primeira vez, já fui várias vezes, fazer apelos. Conseguimos aprovar na Câmara, conseguimos aprovar no Senado, espero que não, sem demora, ele seja votado na Câmara, quem sabe ainda esse ano. Quando é que o senhor assume a autoridade pública olímpica? Eu não entendi. Não estou enganado? Não era agora no final de outubro? Uma informação, não sei se todo mundo sabe do assunto. O Brasil ganhou os Jogos Olímpicos no seu projeto de um compromisso, integrar a ação dos 3 governos, a cidade, Estado e União. Essa proposta de integração ganhou forma a partir do estudo de boas práticas que consideramos em Barcelona, na Austrália e agora em Londres. Há modelos diferentes, mas levando em conta a legislação brasileira, a solução nossa foi criar um consórcio público. A sugestão era criar um consórcio público, cidade, Estado e União. O processo é o seguinte, pela lei dos consórcios. Os 3 governos assinam protocolos definindo características, funções e atribuições desse consórcio. E esse documento deve ser ratificado pelos 3 poderes legislativos dos 3 níveis de governo. A Assembleia do Rio de Janeiro já ratificou o documento assinado pelos 3 chefes de Estado, pelo chefe da União, do Estado e do município. A Câmara do Rio e o Congresso Nacional não votou esses protocolos. Portanto, pela lei de protocolos, o consórcio não pode ser instituído. Em sendo instituído o consórcio, haverá uma direção, um comando, alguns críticos, analistas, gente do esporte especula de que esse que vos fala, Júlio, poderia coordenar ou participar da direção desse consórcio. Vou dizer ao presidente Lula que conta com seu apoio para caso a indicação se dê ainda nesse mandato. Eu apoio o seu nome, o senhor viu a pergunta. Agora, caso se dê esse mandato, não é porque esse arranjo precisa passar pelo Legislativo. Objetivamente, a eleição impactou na dinâmica do Congresso Nacional e não foi votado. Terá que ser examinado após as eleições. Mas caso o senhor venha a ser convidado, constrangidamente o senhor aceitará? Eu não respondo isso nem com decreto de Getúlio. Só para conversar, porque ele fez a pergunta falando da mídia, eu acho que aqui talvez eu seja uma pessoa mais indicada para responder. O Congresso não votou a APO, o Congresso só fez as 2 CPIs porque havia um clamor popular e o governo naquele momento passava por uma crise e o futebol foi utilizado ali. O Congresso só se montou o futebol naquele momento, o Ricardo Teixeira e tudo mais, porque aquilo tinha interesse político na conjuntura daquela época. Era necessário criar um fato político para tirar a questão momentânea ali do governo das manchetes. E eles conseguiram fazer isso. O problema não é a mídia, o problema é que nesse país o esporte ainda não é um assunto prioritário. Talvez esse seja o maior legado da Copa e de uma Olimpíada aqui, talvez isso se torne prioritário. Talvez as pessoas, alguns setores da economia comecem a tratar isso como um negócio, entendeu? E não como uma diversão, tudo mais. Eu acho que encarar o esporte como um negócio sério, importante e tal, é a grande mudança que tem que acontecer no país, entendeu? Inclusive a mídia. Só para...
Bem, vamos lá. Alguém? Posso? Por favor, não leve as minhas provocações. Todo mundo sabe das minhas posições a respeito do olimpismo. Eu me sinto até privilegiado de poder hoje, de certa forma, debater com o senhor ou participar desse debate, uma vez que no Senado Federal o senhor não foi. A sua secretária me ligou um dia antes, eu estava no aeroporto perguntando se eu ia. Eu disse que sim, ela confirmou a presença e no dia seguinte, sabedor do seu espírito democrático, esperava que estivesse lá. O senhor mandou o dia madruga, que ficou extremamente constrangido, e eu vou dizer por quê. Do presidente Lula eu não espero nada. Ele foi lá, falou um monte de bobagens, fez um organograma e saiu fazendo uma deselegância com os senadores que estavam lá presentes. O senhor falou que não tem como controlar a independência das entidades esportivas. Eu acho que é inconstitucional aqui, e até foi posto na Constituição por um lobby tremendo dessas entidades, e lobby esse que continua para não incluir no Estatuto do Esporte. Mas o governo tem o poder de fazer o seguinte: muito bem, se não houver limite de reeleição, eu corto a verba pública, porque o senhor disse corretamente, o esporte é gestor disso. Então, uma sugestão: por que o governo então não diz, se não houver uma reeleição, no máximo, eu não repasso mais nada? Isso não é inconstitucional, não precisa nem ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Só vou fazer mais uma colocação. E o que me deixa, assim, de certa maneira estupefato, é o seguinte, ministro, com todo respeito. Naquele debate no Senado Federal, onde nós saímos de lá com a CPMI Olímpica aprovada e depois houve um lobby tremendo, e aí, tanto escândalo do governo que a gente acaba esquecendo, o esporte não é prioridade, veio o escândalo do Sarney, dos atos secretos, não sei o que o esporte se esvaiu pelo rabo. Então, para felicidade do Carlos Nussmann, não foi adiante aquilo. Ele foi lá mendigar de gabinete em gabinete, pedindo, pelo amor de Deus, uma coisa que eu acho ridícula para o presidente do Comitê Olímpico, para não aprovar a CPMI Olímpica. Mas lá estava o Mota, assessor de imprensa do Comitê Olímpico, que dizia o seguinte: não, o comitê não tem nada a ver com isso. E uma hora eu disse: Dijan, estão querendo jogar bomba no seu colo, porque 1000% de superfaturamento, ninguém está preso, não aconteceu nada. O TCU fica dando o Marcos Vilas, o ministro Marcos Vilas, deu um voto ridículo. Se eu fosse ele, eu não teria coragem de olhar na cara dos meus filhos, onde ele senta o cacete, diz que houve superfaturamento até na reserva do Hotel Wharton, que ele cita lá, e no fim diz: mas como era todo mundo inexperiente, como era todo mundo pessoas de marinheiros de primeira viagem, então fica como está. E aí ele se aposentou, foi o último voto dele, todo mundo sabe que o Vilas é cupincha do Avelanche, com quem eu tenho relações pessoais. Então tá na cara que houve aí uma relação política que fez ele dar aquele voto daquela maneira. Porque se o país fosse sério, ninguém mais estaria, por muito menos a cúpula do Comitê Olímpico Americano despencou, porque foram pegos atletas com doping. Eles se sentiram responsáveis. Eu fiz uma matéria dessa, aonde está a omissão da cartolagem, matéria, eu não sou jornalista, fui no blog. Quer dizer, não adianta pegar o flagrado, tem que pegar na origem. Todo mundo sabe onde é a desova do doping aqui em São Paulo. Então, o que o senhor fez de bom agora no Ministério é isso. É essa insinuação de rompimento com Carlos Nussmann, porque todo mundo sabe que ele tentou impedir o projeto com a Petrobras, com a Paulo e com a Ana, que é uma coisa muito boa. Ele lutou até o final, isso não é... Ele queria que fizesse com ele, porque ele tem lei de incentivo aprovada. O senhor fez bem de entregar a pessoas que a sociedade confia. Então, por que não ter feito isso desde lá de trás? Quando o Juca diz assim, esperava uma postura diferente, eu sempre votei no presidente Lula, eu não minto isso para ninguém. Agora já não sei mais, porque o governo não foi nada daquilo que eu esperava. Quando caiu o Ministério com o PCdoB, eu falei para o assessor do ministro Aquinello, falei, não podia ter coisa melhor. Agora, não podia esperar que fosse andar de braços dados com aquilo que há de mais da escória da cartolagem brasileira. Que está aí, é só pegar os jornais, olhar, ler, quer dizer... Então é esse tipo de postura que me incomoda. Você tem, desculpa, guardei teu nome. Alberto Murray. Você tem um ponto de vista. Não tinha falado isso.
você tem um ponto de vista. Primeiro, camarada, eu vou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado inúmeras vezes durante o ano. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ir todas as vezes que a Câmara e o Senado nos convidam. Não sei se você tem a mesma demanda. O fato é que, muitas vezes, eu cancelo, por vezes, em cima da hora, por vezes, em função de agenda. Eu teria o maior interesse de debater. Não sou dono da verdade, mas eu tenho muita convicção das posições do que eu defendo e do que eu faço. Então, eu não teria nenhum constrangimento de participar de nenhuma discussão. Eu te sugiro uma reflexão. Olha a frase que você falou. Por que o governo não faz assim? Ou acaba a reeleição, ou acaba os recursos para sustentar essa entidade. Atenção, cuidado. Isso é perigoso. Porque isso é voltar, na prática, a um tempo antigo. O Estado deve financiar o esporte, porque é obrigação do Estado financiar o esporte, como é obrigação do Estado, na minha opinião, financiar atividades que, por si só, não ficam de pé, por não terem a dimensão de negócio, por não terem perspectiva. E pela importância que tem o esporte para a construção de valores, como você defende os valores do olimpismo. Então, eu creio que é perigoso, porque hoje é esse governo que está aqui. Eu não sei qual é o governo que vai estar amanhã, depois de amanhã, nos anos que seguem. Não deve ser dado o direito a nenhum ministro, a nenhum presidente, a nenhum governador, de fazer a imposição da sua vontade usando os recursos do Estado. Porque isso é caminho para autoritarismo. Não estou dizendo que você está falando, defendendo o autoritarismo. Só estou chamando a atenção de que é preciso tomar cuidado. Porque, por vezes, o que aparentemente é o uso legítimo do instrumento da força, dependendo da circunstância, pode servir a muitos interesses. Cada um tem um ponto de vista. Eu respeito o teu ponto de vista. Mas eu não considero que seja razoável, quando um interlocutor sustenta uma posição que se aproxima da tua visão, que nós façamos a defesa desse interlocutor. E se o interlocutor defende a posição que se afasta da tua visão, passamos a um crítico ácido desse interlocutor. O ministro Marcos Vilaça foi ministro da Cultura, foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi um ator crítico de todo o processo de preparação dos Jogos Pan-Americanos, pelo poder otorgado pelo pleno daquele tribunal. E a crítica do TCU, muitas vezes, ajudou a correção de rumos no processo de preparação dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Não dá para, em função da visão e do voto dele e do plenário do TCU, que é uma instituição de controle, que tem autonomia do governo, nós passamos a fazer a crítica porque a visão não é exatamente aquela que foi especulada pela imprensa. A imprensa é livre, será livre, se depender de mim, até os últimos dias. Mas é preciso prestar atenção, porque muitas vezes o relatório técnico, que é feito por uma primeira abordagem, não tem a mesma repercussão do voto pleno feito a partir da contestação de muitos dados. Tem muitas manchetes que foram dadas com relação ao Pan-Americano, por exemplo, inclusive sobre subfaturamento, que não ficaram de pé. E o que assistimos hoje é a aprovação com base técnica de todas as contas dos Jogos Pan-Americanos. Porque tem que ter justificativa. No Brasil tem regra do jogo, tem organismo de controle. Então, eu não vou entrar em detalhe mais do que eu já falei aqui, mas eu acho que é preciso tomar, Padilha. Como chama? Alberto. O senhor sabe quem eu sou. Então, mas eu liguei a pessoa agora, depois você falou o nome. É preciso ter cuidado, porque, e você às vezes, como você é sociedade civil, você tem uma liberdade, ou a imprensa tem uma liberdade, que nós não temos. Nós temos que ser zelosos, inclusive, da separação